Olá, boa noite. Presidente Lula defende ciência e vacinas, mas cobra agilidade da Anvisa na aprovação de medicamentos e diz que o povo não pode sofrer por causa da agência. Ministro do STF, Flávio Dino, determina novas regras para a execução de emendas e pede para a Controladoria Geral da União melhorar o sistema de transparência. E você vai ver também. Ventania e ondas arrastam banhistas em praia de Copacabana. Pelo menos 100 pessoas são socorridas pelos bombeiros. Fontes do Itamaraty afirmam que o Brasil estuda fazer uma nova declaração conjunta com a Colômbia sobre a proclamação do resultado das eleições na Venezuela. Vamos direto a Brasília conversar com o repórter Marcos Amoroso, que tem essa apuração, né, Amoroso? Boa noite para você. Boa noite a vocês e a todos que nos assistem. Essas conversas elas são feitas pelo ministro de Relações Exteriores do Brasil, o Mauro Vieira, que hoje está em uma viagem oficial às Filipinas, na Ásia. Segundo essas fontes do Itamaraty, que a gente aqui da Rede TV conversou, Mauro Vieira já teria só hoje falado pelo menos 2 vezes com o seu par, o chanceler colombiano, o Luiz Gilberto Murillo, sobre esse tema. E essas conversas elas são importantes porque elas vão determinar como vai ser o posicionamento conjunto de Brasil e Colômbia diante das eleições venezuelanas. É importante lembrar que Brasil, Colômbia e México atuam como mediadores entre o governo Maduro e a oposição. Os 3 países não reconheceram a vitória, a reeleição do presidente venezuelano e também cobram desde o começo e por mais de uma vez a divulgação das atas das eleições. Neste momento, o México ele deu uma afastada dessas negociações diretas entre governo e oposição, mas ele segue cobrando a divulgação dos boletins de urna. O posicionamento do Brasil sobre as eleições venezuelanas é considerado decisivo e por isso também é alvo de ataques. Hoje, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o Jorge Rodrigues, que é aliado do Brasil, aliado de Maduro, usou o Brasil como uma maneira para poder chancelar a reeleição de Maduro. Ele comparou o sistema eleitoral brasileiro com o venezuelano. Além disso, Rodrigues chegou a pedir nominalmente a atenção de Celso Amorim, o assessor especial do presidente Lula, para a decisão do Tribunal Superior de Justiça de lá. Até o momento, como eu já disse, não há um posicionamento oficial do Brasil e da Colômbia. Mas, ao que tudo indica, pelo andar da carruagem, a expectativa é de não reconhecer a eleição, uma vez que as atas, tantas vezes cobradas, não foram divulgadas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Amoroso. Boa noite, bom trabalho. O presidente Lula participou de uma reunião com a direção do Instituto Federal de São Paulo, na capital paulista. Ele fez um balanço dos investimentos do novo PAC na educação profissional e tecnológica do Estado. Estão previstos mais de 440 milhões de reais em investimentos. A repórter Valéria Luizete acompanhou e tem as informações. Oi, Valéria, boa noite. Boa noite, Amanda, William, boa noite a todos que nos assistem. Pois é, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, se reuniram com Silmário Batista dos Santos, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. O presidente também visitou laboratórios e conversou com alguns alunos aqui da instituição. Com investimentos do novo PAC, vão ser destinados 441 milhões e 200 mil reais para a consolidação e a expansão dos campi. Pouco mais de 141 milhões estão sendo investidos em 38 pontos de melhoria nas estruturas que já existem. Também está previsto até 2026 um investimento de 300 milhões de reais para a construção de 12 novos campi no estado. As unidades deverão gerar quase 17 mil vagas e cada uma terá capacidade para atender 1.400 alunos de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Atualmente, a instituição conta com 41 campi. Além de São Paulo, o governo federal pretende até 2026 investir 3 bilhões e 900 milhões de reais para a expansão e a consolidação das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em todo o Brasil. A meta são 100 novos campi e a geração de 140 mil novas vagas para alunos de todo o país. E, bom, mais cedo, em Hortolândia, no interior de São Paulo, o presidente Lula inaugurou a primeira fábrica de produção de medicamentos para tratamento de diabetes e obesidade. O repórter David Diogo acompanhou.
Vamos conferir na reportagem. O presidente estava acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, dos ministros da Saúde, Nízia Trindade, da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, também marcou presença. Lula disse que a fábrica é mais um passo no processo de reindustrialização do Brasil. O poder de compra do Estado é um fator muito importante para o desenvolvimento de indústria nacional. Ou seja, se uma indústria nacional produz e o Estado não quer comprar da empresa nacional e importa porque não paga imposto, é mais barato, o Estado não vai fomentar o surgimento de uma indústria. E nós estamos convencidos que o poder de compra do SUS, vai permitir que a gente tenha uma indústria farmacêutica capaz de competir com qualquer indústria farmacêutica do mundo. O Brasil cansou de ser pequeno. Com a produção dos medicamentos, o governo federal busca reduzir os custos e os efeitos colaterais para as pessoas que têm as doenças. Um investimento de 70 milhões de reais, 48 deles financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A fábrica integra o Complexo Econômico Industrial da Saúde e deve gerar 1.150 novos empregos diretos e indiretos, além de utilizar tecnologia de ponta para produzir e comercializar dentro e fora do Brasil moléculas para o tratamento da diabetes e obesidade. Durante o discurso, o presidente também cobrou rapidez da Anvisa na aprovação de medicamentos. Eu vim aqui inaugurar e sair daqui com uma demanda. O nosso amigo Sanches fez uma demanda, uma provocação de que é preciso a Anvisa andar um pouco mais rápido para aprovar os pedidos que estão lá, porque não é possível o povo não poder comprar remédio porque a Anvisa não libera. Então, essa é uma demanda que nós vamos tentar resolver. E as eleições deste ano terão 103 mil candidatos a menos do que o pleito de 2020. Em Pernambuco, por exemplo, 2 cidades têm apenas um candidato disputando a prefeitura nesses municípios. Ao todo, as eleições de 2024 terão 454 mil candidatos. São quase 102 mil a menos do que a de 2020 na busca por uma vaga de prefeito, vice-prefeito ou vereador, uma queda de 18%. Elas surgiram com esse fenômeno dos partidos que não conseguiram atingir a cláusula de barreira. E aí, consequentemente, tem uma diminuição do número de candidaturas, porque se eram 2 partidos, com a federação, cada partido poderia lançar um número X de candidatos. Agora, 2, 3 partidos unidos numa federação, apenas a federação pode lançar aquele número de candidatos. A quantidade dos candidatos a prefeito caiu 20,5%, saindo de 19 mil em 2020 para os atuais 15.400. Já o total de candidatos a vereador saiu de 518 mil 4 anos atrás para 423.700 esse ano, uma queda de 18,3%. No Recife, a redução no número de candidatos à Câmara Municipal foi expressiva, caiu 42,5% em 2024. 515 candidaturas foram registradas neste ano, número bem menor que as 896 das eleições de 2020. Houve redução também no número de cadeiras na Câmara, de 39 para 37. O censo do IBGE do ano anterior é que pauta o número de vereadores para a eleição seguinte. Quando há uma redução do número de habitantes numa determinada cidade, de acordo com o censo, pode haver uma redução do número de cadeiras e, portanto, de candidatos àquele cargo. Um outro dado que chama a atenção é a baixa concorrência nas candidaturas às prefeituras aqui em Pernambuco. Dos 184 municípios, 94 deles têm apenas 2 candidatos a prefeito. 2 cidades têm apenas um, Solidão e Dormentes, ambas no Sertão.
O cenário se repete em todo o Brasil. Mais de 50% das cidades terão, no máximo, 2 candidatos concorrendo a prefeito. Desse total, 227 municípios brasileiros terão apenas a opção de um candidato. A média populacional das cidades com candidato único é 6 mil habitantes. Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso são os estados com maiores números de candidaturas únicas. Havendo um candidato, esse candidato, se obtiver a maioria dos votos válidos, num cenário muito lógico, ele vai ser legitimado por aquele pleito. A Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa hoje que apontou o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, na liderança para a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, vem em segundo e Pablo Marçal, que subiu nas intenções de voto, aparece em terceiro lugar. Segundo a pesquisa, Ricardo Nunes, do MDB, tem 24,1% das intenções de voto. O número representa uma leve queda em relação à pesquisa anterior, realizada no início do mês, em que Nunes aparecia com 25,1%. Guilherme Boulos, do PSOL, vem em segundo lugar com 21,9%. No levantamento anterior, Boulos tinha 23,2%. Já Pablo Marçal, do PRTB, tem 17,9%. Na última pesquisa, ele estava com 12,5%, um crescimento superior a 5 pontos percentuais. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, aparece em quarto lugar com 13,2%. Antes, eram 15,9%. A deputada Tabata Amaral, do PSB, vem com 7,3% e, na última pesquisa, estava com 5,5%. Marina Helena, do Novo, foi a escolha de 3,6% dos entrevistados, praticamente o mesmo percentual do último levantamento, em que ela tinha 3,5%. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, João Pimenta, do PCO, Ricardo Senesi, do Unidade Popular e Altino Prazeres, do PSTU, aparecem com menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 6,2% e 4,4% não souberam responder. A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre as intenções de voto em um possível segundo turno entre o atual prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos. Neste cenário, Nunes venceria com 50,7% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos ficaria com 34,2%. 9,5% votariam em branco, nulo ou nenhum dos candidatos e 5,6% não souberam responder. Em um outro cenário de segundo turno entre os candidatos Ricardo Nunes e Pablo Marçal, o atual prefeito venceria com 52,1% das intenções de voto contra 25,7% de Pablo Marçal. 16,1% votariam em branco, nulo ou nenhum dos candidatos e 6% não souberam responder. Já em outro cenário de segundo turno, em que Guilherme Boulos e Pablo Marçal disputam, Boulos venceria com 42,9%. Nesse cenário, Pablo Marçal teria 38,3% e 12,8% votariam em branco, nulo ou nenhum dos candidatos. 6% não souberam responder. E na série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o entrevistado de hoje nas plataformas digitais da Rede TV foi João Pimenta, do PCO, Partido da Causa Operária. A conversa está disponível nas plataformas. Veja o principal compromisso do candidato, caso seja eleito. Nosso compromisso, que a gente faz com todos os que nós vamos fazer aqui, com a cidade, mas com todo o povo brasileiro, é de, primeiro, ser fiel ao interesse dos trabalhadores. Segundo, chamar o povo para governar, porque a solução não está em políticos profissionais e nem em picaretas aí que vão prometer mundos e fundos. A solução está em garantir que os trabalhadores governem e atendam seus próprios interesses. Por isso que nós aqui lançamos uma candidatura, porque nós acreditamos que o povo tem que ir à rua. Se você quer alguma coisa, você que está assistindo a gente, você quer melhor salário, você quer um transporte melhor, você não espere que nenhum político vai fazer isso para você, porque ele não vai. Ele não tem condições e muitas vezes ele não quer. Se você quer fazer alguma coisa, você tem que votar em pessoas que vão fazer aquilo que você quer e vão chamar você a ajudar. Porque sem a população na rua nós não vamos resolver nada.
E foi preso na Bahia o terceiro suspeito de ter invadido o Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF, responsável pelos pagamentos do governo federal. De acordo com a Polícia Federal, o homem é dono de uma empresa que emite certificados digitais. Os criminosos usaram técnicas cibernéticas avançadas para alterar os dados bancários e furtar 15 milhões de reais em dinheiro público. Outros 2 homens foram presos em Brasília no início dessa semana. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje se deve reabrir ou não um processo penal contra a deputada Carla Zambelli. No ano passado, a parlamentar foi acusada de xingar o deputado Duarte Júnior durante uma audiência pública. Em decisão individual, o ministro Nunes Marques arquivou a acusação, mas a defesa do deputado pediu revisão. O julgamento ocorre em plenário virtual. Os ministros Nunes Marques, Cristiano Zanin e Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal votaram pela rejeição de 2 recursos que pedem a volta da chamada revisão da vida toda para aposentadorias pelo INSS. Em 2022, o STF havia decidido que os trabalhadores poderiam usar todo o período de contribuição para calcular o benefício da aposentadoria. Mas, em março deste ano, os ministros voltaram atrás e aí estabeleceram que é obrigatório o uso do fator previdenciário, que considera as contribuições apenas a partir de 1994. O julgamento é em plenário virtual e termina no próximo dia 30. O Ministério da Justiça e Segurança Pública assinou um acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, para combater golpes e crimes cibernéticos. Com a parceria, os órgãos vão compartilhar informações para viabilizar ações mais rápidas e eficientes. O acordo prevê ainda a criação de um grupo de trabalho com entidades e empresas de vários setores para debater o tema e criar uma política pública de prevenção para estabelecer uma estratégia nacional contra crimes financeiros. O acordo foi assinado na sede da FEBRABAN, com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. O crime hoje está cada vez mais migrando do mundo físico para o mundo virtual. E as forças de segurança precisam se adaptar a esse mundo novo. Nós vamos procurar comprometer nesse projeto todas as polícias que existem no Brasil, que são cerca de 10 polícias, contando com as polícias federais, estaduais e municipais. E nós precisamos treinar esses agentes de segurança nessas novas tecnologias. E desde a tarde desta sexta-feira, quem passa pela região de Alphaville, em Santana de Parnaíba, aqui na região metropolitana de São Paulo, sofre com a forte fumaça causada por um incêndio florestal. De acordo com moradores de condomínios próximos, o Corpo de Bombeiros foi avisado, mas até agora a corporação monitora o fogo por não haver condições de entrar nessa mata. Um carro-pipa particular foi contratado para tentar controlar as chamas. Começou a temporada dos ventos no Ceará. Entre agosto e outubro, os ventos podem chegar até 60 km por hora. O fenômeno impacta as regiões serranas e litorâneas do estado e atrai turistas e amantes do esporte de diversas partes do Brasil e do mundo para a prática do famoso kitesurf. Há 4 anos, o Marcelo Gotardo veio de férias para o Ceará na temporada dos ventos. Durante a viagem, conheceu um esporte que mudou o rumo da vida dele. Fui convidado por um amigo para aprender o kite, vim para cá em 2021, passar 20 dias. Só que fiquei alucinado com o kite, com o Ceará, com o sol, com o ambiente. Perdi passagem, vendi casa, vendi geladeira, vendi tudo. Fiquei 3 meses por aqui. E desde então eu venho sempre passar a temporada dos ventos, geralmente chego em julho, fico até novembro, dezembro. Entre agosto e outubro, a natureza sopra com força e garante lucro a quem vive do turismo. O colorido do céu cheio de pipas do kite comprovam isso. Sobe aí numa média de 42% em comparativo com a temporada sem os ventos, entendeu? Então sobe 42%. O vento sobe,
a pipa sobe no mar e o nosso faturamento sobe também. Esse fenômeno dos ventos fortes é provocado pela chamada alta subtropical do Atlântico. É comum nesse período ventos que vão de 25 km a 35 km por hora, com rajadas que chegam até 60 km por hora. A biruta nessa posição indica o vento maral. O vento ideal, que começa às 11 da manhã, vai até às 6 horas da tarde e inspira confiança para o kitesurfista, porque sempre traz o praticante em direção à areia, nunca levando ele para o alto mar. É nesta temporada que todas as modalidades são praticadas. Os amantes do chamado downwind velejam por longos trajetos. Já os adeptos do freestyle capricham nos saltos. O freeride é o estilo mais popular para quem quer seguir livremente, pulando as ondas ou não. E tem também o kite wave, ideal para aqueles que curtem pegar onda. A Camila é iniciante no esporte. Apesar de não dominar muitas manobras, já aprendeu o suficiente para não se intimidar com o vento forte. Bota em meio-dia, que é quando a gente alivia a barra, sente o kite, mantém ali, olha para os lados, vê se tem kite vindo, kite voltando. Então, assim, quando a gente está sendo bem orientado, com bons instrutores e boas escolas, não dá medo, não. Mas a temporada dos ventos fortes também exige cuidados. Se não tiver habilidade ainda, tentar ali buscar um professor, alguma coisa do tipo, para instruir da melhor maneira possível. Nada de velejar com chuva, né? Então tem um horário ali que de manhã o vento está muito fraco, de tarde está muito fraco também, então tem um horário certo de velejo. Então tentar velejar nessas condições que são favoráveis para o praticante. O kite, ele é um dos, apesar de não parecer, ele é um dos esportes mais democráticos que eu conheço. Então a gente tem criança, a gente tem senhor de idade, a gente tem gente de todas as idades praticando. Então qualquer barreira que tu criar na sua cabeça para não conhecer o kite, dê-se esse presente, se permita fazer algumas aulinhas de kite, porque é muito seguro e o benefício de aprender e poder velejar é uma mudança de vida. Vento no Nordeste, vento também no Sudeste. Uma ventania arrastou cerca de 100 pessoas que praticavam o stand-up paddle no mar de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os bombeiros fizeram uma grande operação de resgate. Cerca de 100 pessoas, quase todas turistas, faziam stand-up paddle no início da manhã, quando a ventania começou. As rajadas atingiram 70 km por hora. Muitas pessoas foram jogadas contra as pedras. Algumas conseguiram sair do mar por ali mesmo e acessaram o forte de Copacabana. 7 tiveram escoriações e foram atendidas pela equipe médica dos bombeiros. De acordo com o Sistema Alerta Rio, até a madrugada de segunda-feira, as rajadas de vento ainda podem atingir os 76 km por hora. É fundamental ficar atento à previsão meteorológica antes de fazer qualquer passeio como esse. Se tiver chance de chuva, ventos fortes ou ondas mais altas, não vá. Espere o melhor momento. Melhor ficar longe do mar, né? Pensou? Com essa ventania. Igor Silveira, não sei o que você traz pra gente, mas eu sei que finalmente vai esfriar aqui em São Paulo, porque tá a cara do verão, só que a gente tá no inverno. Eu quero a cara do inverno. Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, William. Boa noite. Boa noite para você que está em casa. Pois é, para quem estava esperando o frio, finalmente ele está chegando. Durante o fim de semana, a frente fria ela ganha força, é uma frente fria de origem polar. E até a próxima terça-feira, olha, os termômetros podem ficar até 7,5 graus abaixo do esperado em pontos do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, e 5 graus abaixo do esperado em pontos do Mato Grosso e também São Paulo, incluindo o Rio de Janeiro, também e pontos de Minas Gerais. Agora, em São Paulo, o fim de semana vai ser aquele típico de inverno, porque as temperaturas vão cair bastante. Aqui nessa tela a gente consegue ter uma imagem, olha, as temperaturas mínimas só despencam. Começa amanhã com mínima de 13 graus e na terça-feira o dia começa com mínima de 5 graus. Já as máximas oscilam ainda mais, 22 graus amanhã, 15 graus no domingo com previsão de chuva, 16 graus na segunda-feira e 19 graus
graus na terça-feira. No Rio de Janeiro, o tempo fica abafado, ainda tem bastante ventania e tem previsão de chuva. Isso no sábado. No domingo, a máxima não passa dos 23 graus. Belo Horizonte marcando 32 de máxima e Vitória a mesma temperatura. No Nordeste, o tempo segue firme e quente, olha, e quase não tem previsão de chuva no litoral. Na região norte, o clima segue ainda instável e com previsão de chuva em pontos do Amazonas e também em Roraima. Só que diferente do sul do país, que tem a atuação de uma frente fria, na região norte o tempo segue quente. Olha, os termômetros registram 36 graus de máxima amanhã em Manaus. No centro-oeste, as máximas podem chegar na casa dos 40 graus em Cuiabá. Bem diferente, né? Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, William. Obrigado, Igor. Boa noite. E as internações por síndrome respiratória aguda grave aumentaram em 5 estados aqui no Brasil. É o que mostram os dados do boletim Infogripe da Fiocruz. Os sintomas são comuns. Tosse, coriza, febre e até perda da voz acendem o alerta para doenças respiratórias. Então ela vai e volta, já é a segunda vez, então eu preciso, ver se é realmente Covid ou é simplesmente uma gripe. Depois que colegas do trabalho positivaram para a influenza, o Samuel apresentou sintomas gripais e também resolveu fazer o teste. Eu vim para conseguir ver se era influenza mesmo ou se era gripe normal, porque eu vi que realmente está bastante grave, tanto que no meu trabalho algumas pessoas contraíram e foi bem, como posso dizer, bem grande, sabe, metade do escritório. De acordo com o novo boletim Infogripe da Fiocruz, houve aumento de internações por síndrome respiratória aguda grave na Bahia, Goiás, Paraíba, Sergipe e em São Paulo. O levantamento da Fiocruz revela que o rinovírus, o popular resfriado, está mais presente em crianças e adolescentes de 2 a 14 anos. Já nos idosos, a preocupação é com o coronavírus. No cenário nacional, o número de casos da doença está se aproximando da influenza A. Aqui em São Paulo, as notificações de Covid já ultrapassaram as de gripe. Provavelmente, esse aumento de casos de Covid deve estar relacionado com uma nova variante. Então, é importante que todos tomem essas medidas preventivas, como o uso de máscara, isolamento e também a vacinação, para a gente evitar um aumento acentuado de casos graves de Covid-19 no país. Só neste ano foram registrados quase 56 mil casos confirmados de vírus respiratórios. 43% deles são de vírus sincicial respiratório, 19% de influenza A, quase 8% de SARS-CoV-2, a Covid, e 5% são influenza B. Diante do cenário, a dona Maria busca se cuidar para evitar contrair o vírus. Ainda mais que eu tenho um diabético tipo 1 em casa, aí eu tenho que evitar, Por isso que eu estou correndo. O Butantan anunciou hoje que suspendeu os estudos da Butanvac, possível vacina contra a Covid-19, que estava sendo desenvolvida pelo Instituto. De acordo com o Butantan, o imunizante não desenvolveu a quantidade esperada de anticorpos contra a doença durante a segunda fase de testes. Ainda segundo o Instituto, o acordo com a Anvisa é que os resultados deveriam ser melhores do que os das outras vacinas já distribuídas pelo SUS e que, por isso, os ensaios foram encerrados. Sinal de alerta, hein? 6 em cada 10 brasileiros estão acima do peso. É o que mostra uma pesquisa feita com homens e mulheres com idade média de 43 anos em todas as regiões do país. Os médicos estão preocupados com o avanço da obesidade na população e chamam atenção para os riscos à saúde. O número de pacientes que procuram ajuda médica na Santa Casa de Belo Horizonte, que é referência no tratamento de obesidade, aumentou no período pós-pandemia. Geralmente, ela vem acompanhada de doenças que diminuem a qualidade de vida e expectativa de vida, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, dislipidemia, apneia do sono. E essas doenças, elas aumentam o risco de doença cardiovascular. O hospital também realiza cirurgias bariátricas, indicadas para determinadas situações que levam em conta o IMC. O Índice de Massa Corpórea é o parâmetro adotado pela Organização Mundial de Saúde para calcular o peso ideal de cada pessoa. 30 a 35 é considerada obesidade leve ou grau 1. De 35 a 40, obesidade moderada ou grau 2. E
acima de 40, a obesidade grave ou obesidade mórbida. A OMS considera a obesidade uma doença crônica. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha revela que a maioria da população brasileira está doente. Segundo o estudo, a cada 10 brasileiros, 6 estão acima do peso e apenas 11% têm o diagnóstico médico. Os dados revelam ainda que 35% da população tem sobrepeso e 24% tem obesidade, que é a condição mais grave. O levantamento calculou o IMC de 2.000 entrevistados com idade média de 43 anos e encontrou contradições na percepção de saúde dos brasileiros em relação ao próprio excesso de peso. 64% consideram que têm saúde boa ou muito boa. Apesar de não fazer atividade física, eu tenho boa saúde. É muito difícil, eu ficar até gripada, me alimento bem. Boa saúde, graças a Deus não tenho assim, tem que correr para o hospital. Eu faço minha caminhada todo dia de manhã. Obesidade é uma doença crônica, uma doença que precisa ser tratada, que no momento representa um problema de saúde pública, uma vez que a previsão para 2025 em relação à população mundial é que em 2025 51% da população esteja fora do peso ideal. O Roberto tem 1,90 m de altura e 115 quilos. Aos 62 anos, ele tem saúde e disposição de sobra para praticar atividade física. Uma realidade bem diferente de 3 anos atrás, quando ele pesava quase 200 quilos. Eu tinha pressão alta, uma tendência a sedentarismo muito grande, então ao subir uma escada eu já cansava. Procurei um médico, um nutricionista e eles começaram a me orientar. Juntamente com a atividade física, ganhei saúde, ganhei postura física e a minha saúde hoje, pela avaliação física, eu tenho saúde de uma pessoa com 40 anos. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou novas regras para a execução das emendas parlamentares. Segundo o ministro, a Controladoria Geral da União precisa melhorar o site de transparência dos gastos públicos. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, tem as informações. Bom, essa história de emenda parlamentar está dando o que falar a semana toda e vai dar muito mais ainda, porque agora todos têm que sentar à mesa para estipular os critérios, as diretrizes, né, Igor? Eles têm 10 dias para isso, termina na semana que vem. Mas vamos lá o que disse o ministro Flávio Dino. É isso, Amanda. Boa noite a você, também ao William. Boa noite a todos que nos acompanham. Pela decisão, a CGU vai ter um prazo de 30 dias para apresentar uma proposta de reestruturação do Portal da Transparência. A ideia é facilitar a consulta dos cidadãos sobre as emendas de relator e de comissão. Após a aprovação dessa proposta, a Controladoria vai ter um novo prazo, agora de 90 dias, para de fato reestruturar o sistema. No portal, Flávio Dino determinou que o Tesouro Nacional precisa criar uma nova nomenclatura para identificar nos gastos públicos qual é o repasse da emenda de relator, qual é o repasse da emenda de comissão. A regra é para facilitar a rastreabilidade do dinheiro. Flávio Dino também endureceu as regras para o uso das emendas parlamentares por parte das ONGs. Na prática, além de apresentar um projeto para conseguir ter acesso ao dinheiro, as instituições deverão usar as verbas por meio dos canais oficiais de contratação do governo federal. Segundo Flávio Dino, isso também facilita o controle dos órgãos de fiscalização. As novas regras foram determinadas após uma ação movida pelo PSOL e não dizem respeito às transferências especiais, as chamadas emendas PIX. Elas também não interferem no acordo anunciado no início dessa semana pelos presidentes do STF, da Câmara e do Senado, que alteram as regras de transparência das emendas. A gente vai seguir acompanhando esse assunto, viu, Amanda? Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Igor. Boa noite. E uma operação da Polícia Civil de São Paulo revelou que o sistema bancário do PCC lavava dinheiro na Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo. A ação bloqueou 30 contas e cumpriu 41 mandados de busca e apreensão em 3 estados. 5 endereços de fachadas onde funcionavam as empresas fantasmas da facção criminosa foram estourados pelos agentes civis em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Os locais serviam para guardar
toda a documentação de transações ilícitas provenientes do tráfico de drogas na Cracolândia. O dinheiro era lavado em hotéis financiados pelo crime organizado no centro da capital paulista. 28 hospedarias tiveram as portas fechadas pela justiça. O dinheiro bloqueado nas contas dos criminosos durante a operação pode chegar aos 150 milhões de reais. Para dificultar a investigação da polícia, as empresas envolvidas na lavagem do dinheiro do tráfico realizavam transações entre elas aqui no Brasil e também no exterior. Já se sabe que pelo menos uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas legalizava esses recursos lá fora e os enviavam de volta aqui para o Brasil. Isso faz com que as autoridades policiais tenham dificuldade em identificar a origem desses recursos e, mais que isso, faz com que essas empresas tenham uma aparência de robustez financeira, quando, na verdade, elas, de fato, não lucram através de atividade comercial alguma. Desde a primeira fase da operação, no início do ano, foram cumpridos 180 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de 53 pessoas. Além disso, foram apreendidos celulares, computadores, drogas, joias e mais de 70 mil reais em espécie. A operação não tinha o intuito de prender ninguém especificamente, apesar de alguns alvos que eram alvos de mandado de busca, como um furtador do Banco Central, que foi alvo de busca, né? Foi apreendido alguns objetos na casa dele, motocicleta, enfim, pessoas já que têm alguma conexão com algum tipo de crime. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que a operação não para e que os policiais ainda têm muito para descobrir sobre a contabilidade ilícita do PCC. Como nós estamos num ponto da operação que busca dar transparência e elucidar a lavagem de dinheiro do crime organizado, na verdade o objetivo é o bloqueio de bens, bloqueio de valores dessas contas que são, por meio da investigação, estão sendo comprovadas que são contas utilizadas para lavagem de dinheiro do tráfico da região central de São Paulo. A Anvisa proibiu a comercialização de diversos lotes de balas da fabricante Dori por risco de contaminação por salmonela. A empresa, que fica em Rolândia, no Paraná, anunciou que já iniciou o recolhimento dos produtos e que todos os pontos de venda foram orientados a suspender imediatamente a comercialização de lotes específicos de 7 tipos de balas. Medidas de descontaminação e higienização da fábrica foram incluídas para evitar novas contaminações. E um grupo de 6 pessoas foi rendido por criminosos no momento em que saía de um condomínio no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Moradores de um prédio vizinho registraram o momento em que as vítimas são obrigadas a deitar no chão e entregar os celulares, carteiras e relógios aos bandidos. As pessoas que gravaram a ação criminosa gritaram por ajuda. Os assaltantes não se importaram com o barulho e agiram com tranquilidade. Depois, os bandidos foram embora em 2 motos. A polícia vai usar as imagens na tentativa de identificar os criminosos. E a Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou a socialite Daiane Alcântara, conhecida como Dai McCarthy, a 8 anos, 9 meses e 13 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de injúria racial e racismo. Em 2017, ela fez ataques racistas na internet à menina Titi, que é filha dos atores Giovanna Elbank e Bruno Galhaço. Na época, a criança tinha apenas 4 anos e havia acabado de ser adotada. O casal comemorou nas redes sociais, lembrando que a decisão pela pena em regime fechado é inédita no Brasil. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram queda nos indicadores da violência nos primeiros 7 meses do ano. De janeiro a julho deste ano, foram registradas 2.203 mortes violentas contra 2.670 casos no mesmo período do ano passado, queda de 17%. É o menor número de vítimas para esse período desde o início da série histórica em 1991. Esse indicador inclui os homicídios dolosos, que tiveram redução de 13,7%, e as mortes por intervenção de agentes do Estado, que caíram 33,1%.
Os roubos de carga também apresentaram queda, passando de 2.226 no ano passado para 1.474 neste ano, uma redução de 33,8%. Nos primeiros 7 meses do ano, foram apreendidas 3.683 armas no estado, em média 17 por dia. Destas, 428 eram fuzis. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação com o objetivo de combater contrabando de imigrantes. Os criminosos utilizavam o Brasil como rota de passagem de estrangeiros que iriam para a Europa. No dia de hoje foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, onde foram resgatados 12 pessoas que estariam prestes a receber os documentos falsos para realizar a viagem para a Europa, e também foi efetuada a prisão em flagrante de uma dessas pessoas que providenciavam o documento falso para que essas pessoas pudessem ilegalmente imigrar. Nós temos identificado que o Brasil se tornou uma rota de passagem dessas quadrilhas de contrabando de imigrantes. Pessoas que passam pelo Brasil com destino a outros países, na Europa ou até mesmo nos Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal novos laudos da Polícia Federal sobre o caso das joias que o ex-presidente Bolsonaro recebeu de presente do governo saudita. Segundo o órgão, as informações são para concluir o relatório final e uma possível denúncia contra Bolsonaro e os 11 investigados no esquema de venda dos presentes. Um apagão deixou mais de 218 mil consumidores sem energia elétrica no Acre. O problema afetou também o estado de Rondônia. Cerca de 500 mil de pessoas foram prejudicadas apenas em Porto Velho. O Ministério de Minas e Energia informou que a interrupção foi causada por falhas nas linhas de transmissão que atende os 2 estados. O operador nacional do sistema elétrico informou que houve interrupção de carga que atende a região norte, que horas antes do incidente apresentou demanda recorde de energia. Nesse restaurante, foi preciso usar velas para atender os clientes. Outros comerciantes relataram prejuízos. E aí ficava naquela aí, voltava, a gente desligou os aparelhos e tudo, mas aí eu tive que fechar, porque quando foi umas 7h30 eu vi que foi embora de novo, e aí eu não poderia ficar com eu e as funcionárias aqui dentro no calor. E não tem como, até porque a gente fica com medo da escuridão. O ministro Alexandre Silveira determinou a abertura de uma sala de situação com a participação da ONS, a Agência Nacional de Energia, e também o corpo técnico do Ministério. O objetivo é garantir a recomposição do sistema e investigar as causas. Silveira também não descartou a hipótese de que as queimadas que atingem a região norte, principalmente aqui em Rondônia, podem ter provocado o apagão. Então é o nosso desafio sempre aperfeiçoar para que a gente possa cada vez mais ter menos eventos como esse, mas quando acontece a gente dá a resposta rápida. Os rios da Amazônia, que abastecem 2 usinas hidrelétricas, registraram baixas históricas nos níveis das águas em agosto. Especialistas destacam que a estiagem coloca a região em quadro de seca extrema, o que agrava ainda mais as ocorrências de incêndios florestais. O Ministério Público Federal em Rondônia recomendou à União Federal que libere verba para que o IBAMA possa contratar mais 450 brigadistas e forneça também 3 helicópteros que auxiliem no combate a incêndios. Se a vegetação crescer e houver numa seca um princípio de incêndio, esse incêndio vai afetar a temperatura das linhas de transmissão e dos equipamentos. Então pode acontecer o que ainda está sendo investigado, de a linha ter sua transmissão interrompida. Justiça do Distrito Federal determinou nesta sexta-feira a apreensão de bens de Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso envolve a ação referente a empréstimo contraído com uma instituição financeira. Os valores bloqueados vão ser transferidos para uma conta judicial. A restrição foi limitada ao valor da execução, que é de R$ 360 mil. 4 mineradoras que estão com as atividades suspensas foram alvos de uma fiscalização surpresa do Ministério Público de Minas Gerais, da Polícia Militar e também da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.
Foram os próprios moradores da Serra do Curral, na Grande Belo Horizonte, que avisaram as autoridades que essas empresas estavam extraindo minério normalmente. Em uma das mineradoras, a Força Tarefa flagrou caminhões e máquinas, mas no momento da fiscalização, elas não operavam. As mineradoras vão ser investigadas porque estariam descumprindo determinações para a recuperação ambiental da área. Acontece até amanhã em São Paulo a 25ª edição da Fitness Brasil, maior evento do segmento na América Latina. Na Feira da Indústria Fitness, Saúde e Bem-Estar, destaques, novidades e tendências do setor. Na última edição, mais de 25 mil pessoas percorreram estandes, participaram de palestras e movimentaram mais de 200 milhões de reais. O Brasil é o segundo mercado do mundo em número de academias de ginástica. O país tem mais de 30 mil estabelecimentos e só perde para os Estados Unidos. O segmento fitness cresce ano a ano, mas ainda tem muito que ser explorado por aqui. A gente tem o que é de mais novo e inovador para equipamentos, software de gestão, agregadores de academia, suplementos. Então tem muita novidade, muita coisa já com a inteligência artificial incorporada nos equipamentos, o que melhora as possibilidades tanto para quem trabalha na área quanto para quem consome saúde e bem-estar. Esta máquina é capaz de obter em apenas 30 minutos resultados que exigiriam mais de 1 hora de treino em uma academia convencional. A Shape Space é uma máquina que tem vácuo e infravermelho. O infravermelho ele vai aquecer até 50 graus, só que é uma esteira. É uma esteira, você pode entrar dentro dela e caminhar. Agora imagina você caminhando com 50 graus, uma pressão te puxando de 30, além de tudo tem uma eletroestimulação, degradando gordura e você tem que fazer a parte fisiológica de caminhar com calor infravermelho. Então você consegue perder mais de 1000 calorias. O Rafael é pioneiro da eletroestimulação muscular no Brasil. Uma técnica que, além de bons resultados, pode, por exemplo, auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção. É vestido um colete e esse colete ele tem um parâmetro ajustável, tanto para você que quer ganhar massa muscular, para você que quer emagrecer. E agora, recentemente, nós temos protocolos até para mulheres que têm lipedema. Você determina o que você precisa e a gente coloca o parâmetro e te ajuda a alcançar o objetivo. E a novidade é que isso dura 20 minutos. Nesses 20 minutos de treino, a gente consegue recrutar até 300 músculos e 30% mais de fibras musculares. E uma foto de pássaros em fios de alta tensão, que acabou se tornando partitura de música clássica há 15 anos, foi repaginada e virou tema de uma premiação em Brasília. Uma obra de arte que segue atual depois de mais de uma década. E o repórter Marcos Amoroso encontrou a dupla responsável por esse feito. O céu azul com pássaros chupins repousando em linhas de alta tensão parecia ser só mais uma cena comum. Mas a imagem, que passaria despercebida por muitos, chamou a atenção e foi eternizada no clique de um gaúcho. O fotógrafo que fez essa foto está aqui, é o Paulo Pinto. Há exatos 15 anos, ele estava de férias na casa da mãe, em Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul, e resolveu sair para fotografar alguma coisa. E nessa andada você encontrou seu vizinho alimentando os pássaros, foi daí que surgiu essa foto? Foi exatamente depois de um churrasco em família, né, que nas férias sempre ia visitar a mãe. Aí eu comecei a fazer fotos, aí eu olhei, quando vi eu olhei para cima. Naqueles fios eu olhei mais de uma dezena de passarinhos também esperando a hora de comer. Eu digo, pô, que interessante, parece uma partitura. Foi o artista Jarbas Agnelli o responsável por transformar o alinhamento dos pássaros nos fios em uma valsa de 7 minutos. A composição, criada com o apoio de mais 11 fotos no mesmo formato, foi escrita especialmente para ser usada como tema da cerimônia de premiação organizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD. Tem uma foto onde eu interpretei e eu passei aquela melodia para o oboé, daí eu cruzo isso com uma outra foto onde eu interpretei os pássaros e passo aquela melodia para a trompa ou para o clarinete. Então eu compus uma música onde as fotos estão se relacionando entre si musicalmente, né? Para Paulo, a iniciativa é mais um motivo para incentivar novas obras. Qualquer pessoa que olhar agora pássaro nos fios já vai imaginar uma música, né? E se for músico, vai tentar tirar uma canção mesmo.
Eu acho que aguçou a mente das pessoas e a sua visão periférica, né, para observar tudo que está ao seu lado, por mais simples que pareça. RedeTV News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Obrigada pela audiência. Amanhã tem mais, um pouquinho mais tarde, a partir das 9h30 da noite no sábado. Boa noite, bom fim de semana.